Bom, então, nós estamos nesse parágrafo 25, né? E nesse parágrafo, ele está se prendendo mais, agora nessa parte, né? Nessa frase do parágrafo, procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem presentemente na crosta terrestre, ou na crosta da terra. Então, essa frase, procurar conosco, né? Então, ele está fazendo uma busca de vários estudos que ele já fez para que a gente comece a perceber quando foi que começou esse contato, né, do encarnado com o desencarnado. Por muitos e muitos tempos, por muito e muito tempo, isso foi proibido, né? Moisés proibiu, porque era tão aberto o contato entre homens e deuses, como eram chamados, né? Era tão peculiar, tão rotineiro, que Moisés se viu na contingência de proibir e tornar isso sagrado. Porque, além dessa busca por necessidades reais, as pessoas começaram a ficar escravas, dependentes, né, de todas as orientações que viessem do alto. Então, elas inutilizaram seu livre-arbítrio. E não pode, né? Então, ele usa essa frase para reforçar vários estudos que ele já fez, né? E na semana passada, só para a gente fazer um retrocesso breve, a gente viu desde a pré-história, né? Quando o homem começa a buscar amparo no desconhecido. E assim, ele até citou Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, né? Porque há uns tempo atrás, ele estudando umbral, há pouco tempo, né? A gente estudando umbral, ele nos mostrou como é que começou a criação da zona umbralina aqui no planeta Terra. Porque, como a zona umbralina não é criação de Deus, e o Cristo, ao construir essa casa, ele não fez um sótão, sabe, destinado à zona umbralina. Não é criação crística, não é criação de Deus, então não pode coabitar com o que é divino. Não pode, né? E aí ele mostrou com muita propriedade como é que começa essa criação da zona umbralina, né? E ele se vale de Evolução em Dois Mundos, André Luiz, fazendo aquela busca do homem neolítico, do homem paleolítico, né? Bem lá na pré-história mesmo, em que, ao desencarnar, ele fica tão atordoado e vem os tutores espirituais, vamos chamar assim, né? Os mentores ou os tutores espirituais ou os anjos guardiões daqueles seres primitivos, vêm recolhê-los para poder levá-los para as colônias, para poder passar ensinamentos para eles, para que logo que eles encarnassem, porque a reencarnação era muito rotativa, né? Ela tinha alta rotatividade, não era como é agora. Por quê? Porque ele era um ser sem ainda ter um número, uma bagagem muito grande de erros, de pecados, né? Então, esse homem primitivo, né, ele tinha um contato muito próximo com as entidades superiores, mas não esse contato espiritual que nós temos presentemente, porque nós criamos esse bloqueio. E aí a gente só restou essa forma. Naquela época, segundo o que o Ascan nos falou, esse contato ele era tete a tete, né?
Por exemplo, eles vinham com as suas naves, desciam numa clareira, mantinham contato com eles, ensinava o que era necessário, técnicas de irrigação, técnicas de plantio, como fazer determinadas ferramentas, o material adequado para utilização daquelas ferramentas. Como é que se descobriu que o ferro... Pensa bem, como seria fácil descobrir que o ferro ele tinha que ser cozido numa determinada temperatura para virar ferro gusa, para depois de virar ferro gusa ser martelado, ser moldado ainda incandescente para se tornar uma ferramenta? Como que ele ia descobrir isso? Uma coisa é descobrir que uma semente, quando cai no chão, vai dar o fruto que ele comia antes por coletar, né? E descobrir, opa, então se eu jogar os caroços da manga aqui, vai nascer um punhado de pé de manga, então eu não preciso sair procurando pé de manga lá fora. Mais ou menos isso. É uma observação, né? Por comparação, por análise, por resultado, e que ele fala, então tá, então eu vou jogar todos os caroços aqui e vai nascer essas plantas. Começa a revolução da agricultura. Mas e o ferro? E o bronze? Né? Como é que entra nisso? Então, ele nos explicou que essa intermediação entre aspas, né, deuses, né, como eram considerados, e os homens, ele não tinha nada de misterioso, de místico. Não tinha nada de místico, era simples. Tá, vou descer a nave aqui, nós vamos lá, vamos nesse clã, vamos no outro clã, vamos visitar a outra, sabe? Fazia aquela ronda e eram os deuses que vieram ensinar, fundar civilizações, ajudar, e estava tudo certo, né? Então, a gente agora, com as novas descobertas da arqueologia e principalmente com as traduções das placas mais antigas, né, de proto-escrita cuneiforme, onde não havia ainda um alfabeto, assim por dizer, né, dos sumérios ou ali da Macedônia, e agora com essas descobertas novas da arqueologia, estão vindo à tona muitas coisas que, inevitavelmente, né, os arqueólogos, os antropólogos e todos esses cientistas das civilizações, eles estão por entender esse contato tão ostensivo entre seres do céu e da terra. Por quê? Porque eles ainda não tinham o conceito de Deus que nós temos agora. E esse conceito de Deus que nós temos agora é muito recente, porque se nós pararmos para pensar, Moisés viveu mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, portanto, há 3.500 anos atrás. Se nós pararmos para pensar que há 3.500 anos atrás nós estávamos reencarnados aqui na Terra, e o Deus que a gente conhecia era um Deus violento, um Deus agressivo, um Deus vingativo, um Deus dos exércitos e um Deus que não pensava duas vezes em mandar matar, sacrificar seres humanos. Então, penso que esse Deus que nós conhecemos agora, que é o Deus de amor, de misericórdia, que o Cristo veio nos apresentar, né? Mas que ele veio nos apresentar e nós atravessamos todo um período da Idade Média sem ter contato com esse Deus, porque a igreja não permitia. Porque só ela podia traduzir esse Deus, só ela podia apresentar esse Deus. E ela não apresentava o Deus de amor que foi ensinado pelo Cristo. Ela apresentou-nos um Deus que nada mais era do que a continuação do Deus de Moisés. Um Deus castigador.
punitivo, né? Ele deixou de mandar matar, de pedir sacrifícios humanos, mas agora ele se tornou um Deus que infligia castigos horríveis às pessoas que não acreditavam nele. Como, por exemplo, a Santa Inquisição surge, né, dessa ideia da Igreja de não permitir que as pessoas tenham acesso a um Deus de amor. Por quê? Porque um Deus de amor que não castiga deixa as pessoas livres para elas fazerem o que querem. E é assim que tem que ser o exercício do livre-arbítrio, né? Então, como a igreja queria, né, manter o controle, o domínio sobre as pessoas, ela então continuou omitindo a verdade sobre Deus e alimentando, né, aquela ideia de que Deus era um ser vingativo, um ser que punia, um ser que castigava. Então, só com o advento, né, da codificação da doutrina espírita é que nós fomos relembrar os ensinamentos do Cristo, resgatar, né, todos aqueles ensinamentos que ele trouxe, né, direto das mais elevadas alturas, para que o homem pudesse progredir. Porque nós tivemos, segundo nos foi ensinado, 600 anos de atraso na nossa evolução. 600 anos em que nós permanecemos estagnados, como se fosse uma água parada. Né? Uma água toda cheia de ferrugem, uma água ácida. Né? Então, o que a água ácida faz? Se a gente pegar por base, né, aquela água ácida das trufas, lá da Irlanda, da Dinamarca, daqueles lugares, os corpos que eram depositados ali se conservavam. A mumificação dos corpos que eram jogados ali nas turfas, ela é muito mais perfeita que a mumificação preparada pelos egípcios, que era preparada, porque a água era ácida. E se nós pensarmos isso em nós, né, na humanidade, nós permanecemos em águas estagnadas por 600 anos, ou seja, nós estivemos mumificados, não progredimos. Paramos no tempo e no espaço. Então, veio aquela sacudida da codificação, né? E através dessa sacudida, a gente começou a questionar. Por que eu não posso ler a Bíblia? O que tem na Bíblia que eu não possa ter conhecimento? Por que eu não posso conversar diretamente com Deus? Por que tem que ser através de um sacerdote? E começa a questionar, mas somente agora, né? Nesse momento de intensa movimentação cósmica, de intensa comoção global, em que o próprio planeta está regurgitando energias, que está fremitando, tremendo, tamanhas vibrações, né, que ele está recebendo do Sol central. É assim, o Sol central da galáxia, a gente chama de Sol central, mas seria o núcleo da galáxia, né? E esse núcleo galáctico, que vocês vão descobrir em determinado momento, pode ser um buraco negro, pode ser um buraco branco, né? Ele emana as energias mais cristalinas do universo, mas o seu Sol não tem condição de
receber e administrar essa energia. Então, ela passa, né, pelos sóis superiores ao seu sol. Tudo é uma hierarquia. Então, o seu sol recebe de Alcione essa frequência e distribui para o sistema solar. E ainda, distribuindo para o sistema solar, essa energia passa pela Terra com uma frequência tão alta que as pessoas estão como formigas quando se mexe com uma vara no formigueiro. Elas estão alvoroçadas, perdidas, não sabem para onde vão, não sabem o que fazer, andando em torno de si. Observem, né? Façam um teste, vão num lugar público e fiquem observando as pessoas. Então, para poder trazer um pouco de satisfação ou de prazer, elas buscam compensação nas coisas transitórias. E aí fazem uma imersão no consumismo, compram uma coisa que querem muito. No dia seguinte já não é aquilo que elas querem outra coisa. E no dia seguinte vem aquele vazio e aí elas querem outra coisa. E é a mesma coisa das drogas. É a mesma sensação. O vazio existencial. O vazio existencial. E por que é o vazio existencial? Porque o homem perdeu essa conexão, que é o que nós estamos tentando falar aqui. Esse contato com os deuses ou com as entidades. Ele perdeu. Ele não sabe mais se comunicar com essas entidades. E é tão sério isso que eles não sabem se comunicar de coração para coração, de energia para energia, como também não sabem se comunicar se fosse materializado. Não saberiam. É o que nós já falamos aqui inúmeras vezes. Né? Se dos nossos, né, se materializar abertamente numa praça pública, né, é o caos. Então, ele tem prazer, o homem sente prazer na sua cegueira, na sua escuridão interior. Para esse homem mediano, é muito mais confortável ele ser ignorante. Por quê? Porque o conhecimento implica em responsabilidade, né? Não é verdade? O conhecimento implica em responsabilidade. A partir do momento em que você aprende, apreende, introjeta um conhecimento, você deixa de ser ignorante naquele assunto e a sua responsabilidade aumenta. E as pessoas preferem continuar nesse círculo vicioso da ignorância, nessa noite trevosa da ignorância. Eu gostaria muito, que é um quadro tão pavoroso que eu não permitiria que isso pudesse acontecer com vocês. Mas seria interessante que vocês tivessem um desdobramento para assistir a transição de um desencarnado, desse grupo que eu estou falando para vocês. E façam um breve exercício mental. Quantas pessoas desencarnam por dia? Quantas pessoas do seu grupo familiar, de amigos, de conhecidos, desencarnam todas as semanas, todos os meses? E aí você acha que é simples assim? Desencarnou, ele... Então tá, entendi o universo agora.
Agora eu entendo o universo. Desencarnei, então tá, agora eu entendo tudo. Não é assim. É processo. Processo. Processo é primeira parte, segunda parte. Você só passa para o terceiro fluxograma se você tiver passado pelos dois anteriores. Você não pula etapa. Não tem como. E parece eterno isso tudo, né? Parece uma eternidade, mas essa eternidade, ela é só do ponto de vista terráqueo, dessa imersão no tempo e espaço que é cerceado, né, pela sua atmosfera, por tudo aquilo que faz parte, né, da gravidade, né, do planeta Terra. Porque, para nós, vocês são crianças que ainda dão birra, crianças que ainda estão temando. E a infância passa muito rápido, do nosso ponto de vista, não do de vocês. Porque, às vezes, a infância de vocês demora 6.000 anos, 10.000 anos, né? E se vocês considerarem que, para nós, uma semana, né, ou um mês, vamos falar de um mês, equivale a uns 15.000 anos, mais ou menos, só para vocês terem uma noção, né? Você pega a sua idade e transforma para vocês verem em termos cósmicos como que isso funciona, né? Mas o que acontece nesse contato primitivo? Os deuses, eu vou chamar de deuses porque é assim que os homens primitivos chamavam, para facilitar esse nosso entendimento. Eles estavam aí, livres, tranquilos, essa comunicação, eles se comunicavam. Os homens, neolítico, paleolítico, eles tinham uma fonação gutural, porque eles ainda não tinham a palavra falada. Começa a desenvolver, né, a linguagem, o pensamento concomitantemente, né? Linguagem e pensamento vai se desenvolvendo conjuntamente. Então, como o pensamento dele ainda era muito limitado, né, eram poucas coisas que faziam parte desse universo intelectual desse homem primitivo, a linguagem ela era gutural, mas o nosso povo, eu falo nosso povo, embora tenha vários povos, eles se comunicavam com eles traduziam, né, mentalmente o que aqueles seres falavam e eles expressavam oralmente na linguagem que eles entendiam. E isso poderia ser feito hoje do tipo assim, vocês não sabem alemão, por exemplo, né? Vocês não sabem alemão, que é a minha língua, por exemplo. E vocês falam comigo em português. Eu conheço a língua portuguesa. E eu falo, respondo para vocês em português. Entenderam? Então, seria isso, né? Eles conheciam todas as formas de linguagem, por quê? Porque era leitura psíquica. E um dia eu quero falar algumas coisas sobre telepatia para vocês, que vocês têm uma ideia errônea de telepatia, né? Vocês entendem por telepatia assim, eu formo uma frase inteira e você tem que traduzir a frase inteira, e não é assim. A telepatia ela é simbólica, né? Ela te apresenta um símbolo e te dá a ideia inteira do contexto que aquilo está querendo te dizer. Né? É uma interpretação dos arquétipos, né? Então, à medida em que esses homens foram evoluindo, foram desenvolvendo, formando civilizações, esses deuses vão se afastando desse contato material e vinham de vez em quando, muito raramente, né? E aí é quando, então, os homens começam a elaborar símbolos
que pudessem atrair esses deuses. Pinturas rupestres, né, registrando a presença desses seres, estatuetas, monumentos, obeliscos, petroglifos, né? Desenhos como os que tem em Nazca, por exemplo, foram feitos pelo homem, né? Para que o povo que estava do alto pudesse enxergar e não o povo que estava de baixo. Eles estavam chamando esses deuses de volta. Criaram rituais para chamar esses deuses de volta. Criaram roupas, né, paramentos que lembrassem esses deuses. Máscaras, roupagens, que lembravam esses deuses. Né? E depois, como esses deuses não voltavam, começaram, inclusive, os sacrifícios. Né? Porque vai passando, a tradição oral vai passando de pai para filho, vai perdendo a essência e vai se acrescentando novos elementos que não eram os elementos originais. Então, por exemplo, tem uma seca, não há uma produção agrícola da maneira como se esperava, os deuses que estão nos castigando por algum motivo. Então, fazia sacrifício para pegar o sangue e adubar a terra com sangue, para que os deuses pudessem reverter o quadro. Imagina, se os seres de luz que trabalham para o Cristo pediria sacrifício de uma formiga, jamais. Sempre o sacrifício do orgulho, né? Da arrogância, da petulância. Sempre esse sacrifício. Sacrifícios animais, não. Somos totalmente contra qualquer tipo de maltrato a qualquer animal. Eu fico cerceando meu canal para não se matar nem insetos. Porque tudo faz parte da criação. Cada um tem o seu lugar. E se hoje o espaço urbano está se vendo visitado ou invadido por animais silvestres e às vezes até selvagens, é porque o homem, né, invadiu o espaço deles. Então, esses deuses foram se afastando, né, deixando liberdade aos homens para que eles pudessem desenvolver-se por si só, se valendo do seu livre-arbítrio, aprendendo a fazer as escolhas, né? E por volta, porque aí criou-se uma quantidade de deuses, todas as entidades extraterrenas que vinham na Terra, todas se tornaram deuses. Então, aquele grupo que ensinava técnicas de agricultura tornaram-se os deuses da agricultura. Né? Você lembra da mitologia grega, da mitologia romana? Tem Diana, que é a deusa da caça, tem Ceres, que é a deusa da agricultura, e vários, inúmeros deuses relacionados à agricultura. Tem os deuses da caça, aqueles que vieram ensinar a construir ferramentas e que depois essas ferramentas foram utilizadas para caça, para poder fazer as suas alimentação, eles perceberam que podia ferir o outro também. Cria-se, inventa-se as guerras. E aí, aquelas entidades que ensinaram a construir ferramentas se tornam os deuses da guerra. Né? E aí você tem um panteão de deuses imenso, monstruoso, a ponto de o panteão de deuses ser muito mais numeroso do que o número de encarnados. Pensa, se você pegar concomitantemente, pega 6.000 anos e começa a estudar, né, a religiosidade que existia, porque vocês conhecem muito dos hebreus, dos judeus, mas tem várias outras religiões milenares. E se você pegar o panteão de deuses, ele não acabava nunca. Então,
por volta de 6.000 anos do seu tempo, né? O Conselho Superior, vocês lembram do Conselho Superior, né? Dos deuses, né? Dos mensageiros do Cristo, eles se reúnem, né? Coordenados pelo Cristo, e aí o Cristo fala, olha, nós temos que organizar essa bagunça, não pode continuar dessa maneira. Então, vamos começar a preparar essas pessoas para elas entenderem que tem um Deus maior que os outros deuses. A ideia era essa. Não era acabar de vez com os deuses, né? Era, vamos criar um Deus superior aos outros deuses e depois nós vamos trabalhando isso até, né, nós chegarmos nesse monodeísmo idealizado por esse conselho, mas o monodeísmo tal qual a gente vê hoje. A causa primária de todas as coisas. O Deus justo, de misericórdia, o Deus de honra e de verdade, o Deus de luz, né? Então, Abraão é escolhido pelo conselho, né, para ser o grande revelador, né, dessa nova disposição do conselho crístico, do conselho cósmico, né? E é por isso que eu falei, não sei se a Eleusa está lembrada, que eu falei que não teve 3 revelações. Na verdade, a nossa seria a 5ª, porque teria que se considerar Abraão como sendo a primeira revelação. Porque ele faz a primeira revelação, o monodeísmo. Akenaton endossa essa revelação. Moisés faz a segunda revelação, né? Mas o Cristo faz a terceira, Kardec faz a 4ª, essa seria a 5ª, mas como se instituiu, fica como sendo a 4ª, né? Então, Abraão recebe essa incumbência de fazer essa revelação. Olha, tem um Deus que é maior que todos os outros deuses, né? E nós já estudamos isso aqui nesse grupo a fundo, estudamos meses, né? Mas só para quem está aqui pela primeira vez, ou que está vendo esse estudo a primeira vez, Abraão não pôde fazer essa revelação na sua terra, entre os seus, na sua família. Por quê? Porque o seu pai, ele era adepto do politeísmo, ou seja, ele tinha crença em vários deuses. E os filhos não podiam, por lei, eles tinham que seguir a orientação religiosa dos pais. Então, para ele poder fazer essa revelação, ele teve que sair da sua terra, teve que sair do seu povo, né? Pegou sua esposa, pegou o seu gado, pegou tudo aquilo que lhe pertencia, inclusive um sobrinho, vai para o deserto, e aí nós já estudamos tudo isso. Porque lá ele podia falar abertamente, ele já não estava mais sob a jurisdicência, né, do pai, a jurisdicência paterna. Então, ele podia falar abertamente. Aliás, ele era o patriarca, o homem mais velho, né, de tudo aquilo. Ele levou, quando fala que Abraão levou a sua família, ele leva os seus escravos, ele leva os seus servos, ele leva o seu gado, o seu rebanho, a sua riqueza. É como se ele pegasse a cidade, uma cidadela, e transferisse essa cidade para outro lugar. E nesse outro lugar, ele era o mais velho, ele era o patriarca. Então, todos tinham que obedecê-lo, que acatá-lo, né? E ele faz essa revelação do monoteísmo, né? E ele recebe essa revelação através de um dos conselhos, né? De uma das entidades do conselho,
que se manifestou diante de Abraão com o nome de Yahvé, que tem um significado para cada letra, um significado cabalístico, né? Ou El, né? El significa eu sou. Esse é o nome sagrado de Deus. Eu sou, El, né? Então, ele recebe dessa entidade a revelação de que tem que ser propagado o Deus maior, o Deus verdadeiro, o único Deus. Mas Yahvé não disse que era ele. Isso é interpretação errônea, né? Das oralidades, e que depois ficou registrado em escrito. Eu sou o Deus de Israel, eu sou. Não, não é assim. Só que Yahvé ficou como sendo esse Deus único, né? Até Jesus vir e esclarecer, mostrar quem era Deus, né? Esse Deus de amor infinito, esse Deus que tem 1000 moradas na sua casa. Na casa do Pai existem muitas moradas, né? Então, a partir desse Deus único, começaram a vir novos conceitos, novas crenças e, principalmente, uma nova forma de relacionamento com esse Deus. E aí, se vocês lembrarem de Moisés, né? Moisés era aquele que se comunicava com Deus e traduzia para o povo. Então, Moisés proíbe o povo de ter, né, aquela conexão direta entre eles e Deus, através dos seus deuses, do seu panteão. Proíbe. Não se pode ter mais nenhuma manifestação mediúnica a partir de Moisés. Não se pode falar com os mortos, né? E na Suméria? Na Suméria nós já vimos também, já foi estudado aqui também, que grande parte desses deuses, né, eles são oriundos da raça dos Anunnakis e não dos capelinos. A maior parte desses seres que foram para a região da Macedônia, né, ali da Suméria, da Assíria, né, de toda aquela Lemúria e tudo aquilo ali, né, foram os Anunnakis, que também se tornaram deuses. Também já estudamos, não vamos voltar, porque senão vai ficar muito repetitivo e não vai sair do lugar, né? E como que era o relacionamento com esses deuses, né? Depois que eles foram embora, como é que esses sacerdotes, né, intermediavam a comunicação com esses deuses? O interesse dos sumérios era principalmente nas campanhas militares, saber se as guerras seriam bem-sucedidas, se eles seriam vitoriosos, se eles iam vencer aquela batalha. Isso era um interesse maior deles. E eles faziam essas consultas, né, através de sacrifícios animais. Se matava o animal, se sacrificava o animal, pegava as suas vísceras, né, e examinava as suas vísceras, dali eles tinham as respostas, né? E eles também, os sumérios, foram os primeiros a fazer observações astronômicas relacionadas à energia que cada corpo celeste exerce sobre o planeta Terra e sobre os corpos que estão aqui na crosta terrestre, né? Então, pode-se dizer que eles foram os primeiros astrólogos, ou os primeiros astrônomos, porque naquela época não havia diferenciação entre um e outro. O astrônomo que estudava os astros, que observava as estrelas e tudo mais, era o mesmo astrólogo que também faziam adivinhações baseado nos planetas, nas estrelas e constelações, né? E também eram mestres nas interpretações de sonhos, porque estava muito viva na memória dele os arquétipos que os Anunnakis usavam, né, para se comunicar com eles, os símbolos. Então, as pessoas às vezes sonhavam
com uma serpente, por exemplo, então elas associavam essa serpente, né, com um tipo de comunicação, porque os Anunnakis ensinaram isso para eles, né? E isso prevaleceu por muito tempo. E no Egito, o Egito foi a terra, né, que, além de ser habitada, foi habitada pelos Atlantes, né? E esses Atlantes, eles eram nada mais, nada menos, né, que os antigos lemurianos, que eram nada mais, nada menos que os capelinos evoluídos, que evoluíram. Aqueles capelinos que rapidamente se desenvolveram, né? Então, eles, quando tiveram a revelação que Atlântida ia submergir, né? Eles pegaram seus barcos e fugiram, levas e mais levas de sacerdotes, suas famílias, seus escravos, para a terra do Egito, né? E eles foram por comunicação, né, mediúnica ou sensitiva dos deuses com eles, né? E aí esses sacerdotes, esses antigos atlantes que vão para o Egito, é que forma toda essa civilização que acredita na vida após a morte, ainda que de uma forma deturpada, exatamente porque o conhecimento não era passado em forma de registros escritos, né? Então, quando os sacerdotes sumérios começam a perceber, Atlantes começam a perceber que está havendo uma conspurcação dos ensinamentos deles, eles então criam o quê? Os hieroglifos, que se você comparar os hieroglifos com a língua suméria ou a língua dos Atlantes, ela é muito similar, né? Então, essa ansiedade do egípcio de preservar o corpo através da mumificação era a tentativa, porque eles acreditavam que no pós-mortem o espírito podia requisitar o seu corpo físico a qualquer momento, ou no final dos tempos, quando ele voltaria para poder resgatar o seu corpo, né? Então, as tumbas, os sarcófagos, os túmulos, eles eram muito mais importantes para o egípcio do que a sua própria casa, onde ele vivia, onde ele habitava. Ele investia muito nos seus túmulos, nos objetos que o acompanhariam na pós-morte. Tanto é que um faraó, logo que ele assumiu o poder, a sua primeira providência era começar a construção do seu túmulo, né? Então, esses sacerdotes, eles tinham um culto que se chamava antroposomórfico, ou seja, eram deuses que tinham a metade de corpo humano e a metade em corpo de animais. E por que isso? Além de toda essa cultura dos capelinos e dos Anunnakis, que os Anunnakis têm uma forma física bem parecida com a dos humanos, embora tenha várias distinções, mas vieram povos de vários lugares. Os aviários, por exemplo, os aves, como são chamados, eles se assemelham em tudo a aves, a grandes águias, né? Os de Lion, os povos que são frutos de uma parte da Pleiade, eles são felinos, em forma de felinos. Sua aparência física, né, é em forma de felinos. Mas isso não quer dizer que eles não tenham uma inteligência superior. E assim vai, em número, nós já falamos isso aqui também. Então, essa lembrança desses deuses, dessas entidades, fez com que se criasse um panteão de deuses no Egito
que tivessem esse tipo de característica, metade humana e metade animal, né? Então, você tem a deusa, o deus Apis, que é o deus boi, né? Você tem Abis, que é aquela grande ave, né? Anubis, que é a metade chacal ou a metade cachorro, lobo, e a metade homem. E tem a do hipopótamo, tem a Bastê, que é gato, tem enfim, tantos deuses, né? Macaco, hipopótamo, tudo isso do panteão dos deuses egípcios, trazendo essa recordação. E o interessante é que esses primeiros sacerdotes que vieram da Atlântida, eles foram formando novos sacerdotes, fazendo uma nova casta sacerdotal e formando essa civilização do Egito que alcançou o ápice da civilização, né? Na 18ª dinastia, né? E depois foi declinando. E eles criaram, assim, todos os avanços que se podia pensar, tecnológicos, na medicina. Então, tinha a Casa da Vida, que é como se fossem hospitais, e a Casa da Morte, que era onde faziam as mumificações. Tudo isso foi ensinado pelos primeiros sacerdotes que vieram da Atlântida, né? E esses novos sacerdotes egípcios, e foram passando de geração para geração, né? Eles, como sensitivos, recebiam as respostas dos deuses, mas aqui tem uma diferença. Além de receber as respostas via sensibilidade mediúnica, eles também recebiam essas respostas no tete a tete, diretamente. Tanto que as pirâmides, elas nada mais são do que cópias de muitas das naves que vieram de Capela para cá, né? E as naves, elas pousavam sempre, né, no topo das pirâmides. Elas ficavam pairadas no topo das pirâmides, né? E o topo das pirâmides era sempre uma pequena pirâmide de ouro maciço, né? Então, por ali, eles desciam e, através da desmaterialização do átomo e rematerialização do átomo, teletransporte, né? Reorganização e desorganização dos átomos. Então, eles se manifestavam, né, nos templos, no interior dos templos, que geralmente era dentro da Terra. É o que eu já falei para vocês aqui. No Egito não se descobriu nem 30% do que se tem para se descobrir, né? Muita coisa está debaixo das areias. Então, eles se materializavam e tinham esse contato com esse sacerdote. E eles continuavam trazendo ervas que curavam isso, ervas que faziam aquilo, medicamento, como criar medicamentos para isso, para aquilo, técnicas de mumificação, técnicas de irrigação do Rio Nilo, técnicas de construção, técnicas de transporte, né, de blocos maciços de granito, de mármore. E eles tinham, mas eles sempre pedindo ao sacerdote para comunicar isso ao povo, levar esse conhecimento para o povo, porque eles manifestavam para ajudar o povo. Vocês têm a história do Egito só a partir dos faraós. E vocês têm a história do Egito a partir dos hebreus, que supostamente vocês aprenderam que eles eram escravos dos egípcios, mas não é assim.
né? O povo egípcio era tão pobre quanto os hebreus, e o povo egípcio trabalhava também nas obras faraônicas desses faraós loucos, né? Quelpes, por exemplo, Quefren, né? Eles queriam construir aquelas pirâmides em tempo recorde, né? Em tempo recorde. Eles usavam qualquer um que representasse força de trabalho. Então, a sua história ainda vai descobrir muita coisa ainda vai ser revelada. Mas os sacerdotes não levavam essas informações para o povo. Não levavam. Ficavam com eles. Por quê? Porque eles eram os intérpretes dos deuses. E a quem que eles se reportavam? Ao faraó. Né? Porque o faraó era o Deus vivo. Muitos faraós eram entidades reencarnadas, entidades que vieram para poder ajudar aquele povo e que se perderam na ilusão do poder. Né? Então, eles tinham essa lembrança de quem eles sabiam que eles tinham uma inteligência superior, eles eram sensitivos, é como se as crianças cristais hoje, é a mesma coisa. Mas se perderam, a maioria deles. Quem não se perdeu, perderam com eles, como Akenaton, por exemplo, que foi assassinado. Né? Quem foi assassinado aos 19 anos foi Tutankhamon. Nós estamos falando de Akenaton, que é o pai dele. Né? Então, todo esse contato. E na Grécia, a mesma coisa. Vocês estão percebendo que muda de civilização, muda de lugar, muda o povo, muda o regime político, mas a busca do homem por um ser superior e mais para fazer contato com esse ser permanece da mesma forma? Vocês percebem isso? Vocês conseguem perceber que até os dias de hoje é do mesmo jeito? Aí você vê, aqui vocês têm um contato, né, com essas entidades dessa forma, por canalização. Você vai num templo de Umbanda, eles têm contato com as entidades através das danças, através dos atabaques, através das manifestações psicofônicas, através das oferendas. Você vai num templo budista, você tem outro tipo de manifestação. Você vai num templo hindu, é outro tipo. Você vai num templo católico, é outro tipo. Você vai num templo kardecista, é outro tipo. Mas a essência disso tudo é a necessidade humana de estabelecer contato com um ser superior. Sabe qual é o nome que nós damos para isso? Religare. Religare. E não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Porque religião é uma invenção humana. Um grupo de pessoas juntou aqui e adora esse Deus. Outro grupo de pessoas juntou ali e adora esse Deus. E aí, porque eles estão adorando esse Deus para fazer essa conexão com ele, se religarem com ele, religião. Mas é uma invenção humana. Não há religião quando se fala em universo. O que tem no universo? Amor, luz. Codinome Deus. Né? Não tem religião. Religião é de vocês. Se você é católico, evangélico, umbandista, do candomblé, o que você for, não nos interessa. Não é pela sua religião que você vai galgar um posto melhor, que você vai ser alocado numa
colônia melhor, não é. É pelo seu coração. É pelas suas atitudes. É pela frequência que você vibra. É pelo tipo de energia que você emana. É isso que te torna especial para o Cristo. Não é a fé que você professa. Né? E é interessante porque nessa busca de conexão com os deuses, o homem se valeu de qualquer coisa. Ele se valia de qualquer coisa. Ervas venenosas, que eles tomavam em pequenas quantidades e que dava alucinações, e que morria logo também, porque era veneno. Mas para ele ter aquela alucinação e ele interpretar aquilo como sendo uma conexão divina, né? Ele tinha várias formas de poder tentar esse contato. E os sacerdotes, como eles recebiam muitas informações, fosse por canalização, fosse por contato direto, fosse por intuição, eles tinham todos os conhecimentos desses instrumentos, dessas ferramentas que ampliavam a consciência. Mas como eles não conheciam as dosagens, não conheciam a forma correta de utilizar, acabava se tornando mortal. E lá na Grécia, a coisa era tão complicada, que o templo de Delfos, por exemplo, né, ele se localizava num lugar onde tinha vazão de gases vulcânicos, gases tóxicos, altamente tóxicos. Então, o templo foi construído ali em cima, né? E aí, as pitonisas, que eram as médiums ou as sensitivas, né? Elas ficavam numa câmara interior, ali sentadas, inalando aquele gás, que dava a elas aquela zonzeira, e elas tinham aquela expansão consciencial momentânea e faziam esses contatos. Né? E morriam logo também. Gases à base de enxofre, de amônia, de essas coisas todas aí. Né? Então, era a forma que as pessoas tinham de buscar essas respostas. E, geralmente, essas respostas diziam muito respeito a batalhas, às guerras, a coisas familiares, do tipo saber se havia traição naquela relação conjugal, se tinha previsão de uma viagem futura, esse tipo de coisa banal. Né? E entre os celtas, vocês exaltam muito os druidas por causa do senhor Allan Kardec. Né? Vocês exaltam muito os druidas, mas os druidas não eram flor que se cheirava, não. Que seja dito. Eles tinham muito conhecimento, mas conhecimento é sabedoria? Eles tinham muito conhecimento. Primeiro, era um povo guerreiro, um povo que amava guerrear. Era um povo hostil. Os celtas eram hostis. Vocês têm uma imagem muito romanceada dos celtas por causa da literatura de vocês. O Mago Merlin, né? A própria codificação, que torna isso tudo muito poético. Mas não era assim, não. Era uma elite sacerdotal altamente intelectualizada, com muito conhecimento, por conta de quê? Contatos, vamos falar assim, contatos imediatos de primeiro grau. Contatos.
recebiam conhecimento para que esse conhecimento fosse distribuído com o povo. Sempre foi assim, gente. Sempre foi assim. Quem que passa o conhecimento para vocês hoje? Uma pitonisa, um sacerdote, um médium. Sempre foi assim. Aquele que tem mais sensibilidade, mais percepção, como eu sempre falo para o meu canal, o menos pior é esse que nós vamos usar. Né? Então, os druidas, eles tinham um conhecimento intelectual gigantesco. Eles sabiam ciências, eles sabiam tudo de magia, porque eles sabiam manipular os elementos. Eles conheciam os elementais, eles conheciam os elementais. Eles conheciam a energia dos astros, eles também sabiam astronomia. Olha só, astronomia, astrologia ensinada lá entre os sumérios, astrologia, astronomia ensinada lá entre os gregos, astrologia, astronomia ensinada lá entre os celtas, o mesmo conhecimento disseminado entre povos diferentes, línguas diferentes, costumes diferentes, mas o conhecimento era o mesmo. Né? Então, eles dominavam cosmologia, eles dominavam adivinhação, né? E eles também receberam muitos conhecimentos relacionados às artes, à música, à dança. Tanto é que as mulheres druidas se tornaram grandes sacerdotisas, que vocês aprenderam a chamar de bruxas. Foram elas as primeiras bruxas. Depois, com a invasão dos romanos, muitos druidas fogem, celtas fogem, né, para a região onde hoje é a França, onde hoje é a Grã-Bretanha, fogem para essas regiões e lá vão continuar, né, as suas práticas. E elas dançavam nuas para suas deusas, para as deusas da natureza, porque as deusas da natureza, elas não vestiam roupas, elas eram a natureza. Então, não se via pecado, não se via conspurcação na nudez. A nudez era tratada por elas de uma forma bonita, de uma forma divina. E também aí vem os outros hábitos desses deuses, dessas bruxas e desses druidas, os sacerdotes chamados de druidas e as mulheres druidas chamadas de bruxas, né? Porque eles eram seres com conhecimento, um conhecimento imenso, mas faziam sacrifícios, não pensavam duas vezes em mandar ninguém para o sacrifício para atender os seus deuses, embora os deuses não pediam isso, né? Utilizavam da magia que eles aprenderam, né, com as entidades extraterrenas, eles aprenderam a manipular energias dos 4 elementos, energia da terra, da água, do fogo, do ar, eles aprenderam, então se tornaram magos, manipulavam essas energias, mas usaram isso para fins escusos, né? Eles foram um dos primeiros a falar na transmigração de almas de um corpo para outro, ou seja, na reencarnação. Agora veja, esse mesmo conhecimento foi passado no Egito. E lá teve uma interpretação diferente, porque tinha que conservar o corpo na concepção deles. Aqui, entre os druidas, já tinha essa concepção de transmigração da alma, né, de um corpo para outro, mas aqui ainda entrava a metempsicose, que a alma podia habitar ainda corpos de animais, né? E no Brasil?
Como que isso foi feito no Brasil? Né? É bom a gente rever, né, esses estudos para a gente desfazer também essa ideia deística de distanciamento entre os intermediários do Cristo, ou o próprio Cristo, e a humanidade. Né? Então, é bom que aconteça. Bom, para quem conhece aqui no Brasil o seu interior, né, também deve conhecer a riqueza que vocês chamam de folclore, né? O que vocês chamam de folclore nada mais é de que uma lembrança inconsciente, pode se chamar de cultura, né? Desses conhecimentos que são passados de geração para geração. Aqui no caso, né, as civilizações dos índios, que era uma civilização muito rica. Eu também já falei da Amazônia para vocês, que ainda se vai descobrir muita coisa na Amazônia. Porque os índios que vieram para a América do Sul são oriundos de que povos? Dos índios mesoamericanos. E os mesoamericanos são originários de onde? Né? Dos índios norte-americanos também. Eles foram migrando. Eles foram migrando. Quando esses primeiros homens passaram pelo Estreito de Bering e foram se alocando em diferentes partes, a origem é uma só. Se você pegar o DNA e começar a estudar o DNA, a origem vai ser muito, muito próxima. Então, esse povo do Brasil, eles têm uma riqueza cultural, né, imensa, e a forma deles se comunicarem com os deuses também não difere muito de outros povos, de outras culturas, inclusive dos povos mesoamericanos. Haja visto que vocês conhecem muito da cultura dos astecas, dos maias, dos olmecas, dos incas. E aqui também tem essa... Tanto é que haviam as tribos que têm o histórico do canibalismo, que é uma herança transversal dos sacrifícios humanos lá dos maias, dos astecas. Né? Então, é uma herança transversal, porque esses povos, eles migravam o tempo todo, eles andavam. Vocês já ouviram falar dos caminhos de Piábiros, ou Piabiros? Vocês já ouviram falar que são caminhos existentes, né, que ligam todos os povos índios nas 3 Américas. Né? Então, eles trocavam cultura. A cultura, o contato com os deuses dos índios no Brasil não era muito diferente, embora a prática fosse peculiar aos costumes desses povos tropicais. Né? Então, tem 2 fontes maravilhosas que transmitem para a atualidade, para os seus homens de estudo, de ciência, né? Esses conhecimentos, da forma como eles cultuavam esses deuses. É a Serra da Capivara, com quase 1000 sítios arqueológicos, onde estão encontrados, né, gravados, né, várias cenas de comunicação, de contato, de conexão com os deuses, pinturas, rituais religiosos, enfim. Mas, ao meu ver, o sítio mais importante é a Pedra Lavrada de Ingá, lá na Paraíba. Né? Ali tem uma riqueza de registros de conexão deística, ou seja, daqueles povos com seres superiores que em poucos lugares tem esse registro. Ali tem hieroglifos egípcios.
Ali tem inscrições cuneiformes. Ali tem escritas que ainda não foram decifradas pelos estudiosos. Ali tem relatos, né, de 1000 conexões com os deuses. Por quê? Porque também havia contato direto com esses povos. Por que ia privilegiar os maias, ia privilegiar os norte-americanos, os apaches, né? Os cherokees? Por que ia privilegiar os hindus? Ia privilegiar os egípcios? E por que aqui ficaria sem essa assistência? Ainda mais sendo o lugar que é o coração do Evangelho, né? Então, a riqueza cultural e religiosa, ela foi de todo sempre ignorada, né? Foi de todo sempre desapercebida. Só se levou em consideração as técnicas de caça, as técnicas de cultivo da mandioca, as técnicas de cestaria, de cerâmica, de funerais, de danças, de pintura do corpo, mas não se levou em consideração que, para o indígena, todas essas performances todas elas estavam conectadas em torno de uma entidade que era quem fazia conexão com esses seres, que era o pajé. Então, o pajé seria o canalizador. O pajé seria o médium, né? O maior representante religioso, né, desses povos, porque era ele que recebia todo o ensinamento, toda a intuição, tudo aquilo que era necessário para poder ajudar aqueles povos. Pensem comigo, vocês estão agora numa era atual, com vacinas, com medicamentos, com antibióticos, com um arsenal de sobrevivência. Pensem esses povos há 1.500 anos atrás, não vão muito longe, não. Há 1.500 anos atrás, um país tropical, infestado de mosquitos. Já ouviram falar de febre amarela? Né? Infestados de perigos, típico dos trópicos, né? E eles não tinham a quem recorrer. Então, é interessante porque esses pajés, em muitas culturas dos índios, têm narrações de que eles voavam aos céus e de que eles desciam às profundezas subterrâneas, que eles se transformavam em animais, que eles falavam línguas incompreensíveis, que eles curavam doenças ou eles causavam doenças, que eles falavam com os mortos, que eles falavam com os deuses das florestas, que eles tinham outras habilidades. Qual é a leitura que vocês fazem disso? Da descrição de um pajé dessa forma, sem ser aquele pajé que era só o médico. Qual é a leitura que vocês fazem? Qual é a descrição que se está fazendo aí dessa figura? De um ser, uma entidade extraterrestre. Concordam ou não? A descrição é clara. Né? Já deu o tempo? Estou entusiasmado. Né? Então, eu quis trazer esse revival para poder relembrar para vocês, né? Nós falamos anteriormente dos deuses, né? No nosso estudo anterior, aqueles estudos antigos,
Nós falamos dos deuses, do relacionamento dos deuses com a humanidade. Agora nós estamos falando no contato que é feito, a forma como é feito esse contato, né? E aí a gente pula aí um punhado de tempo, né? Porque já estudamos a Idade Média também, a gente vai logo, né, para o século XIV, quando começou a ruptura entre a fé e a razão, porque ela não culmina ali. Ali começa, né, a roubar os defuntos para estudar escondido, né, começa a fazer experimentos com corpos, muito escondido da igreja, porque tudo era bruxaria, tudo era heresia, né? Mas começa no final do século XIV, o homem começa ao quê? A se deparar, né, com uma nova necessidade de restabelecer o seu contato com Deus, porque não havia. Entre o homem e Deus tinha o clero, tinha a igreja, com os seus dogmas, com as suas mentiras, né? com as suas ameaças, principalmente ameaças de castigo, de inferno, de tortura pelo diabo. Então, não tinha como nada ir para frente, né? Num período em que a humanidade é obscurecida pela ameaça. Como que você vai para frente? Como que você se aventura na ciência, sabendo que a ciência é pecado? Porque a ciência era pecado. A única forma de ciência permitida era a filosofia. Nós já falamos isso aqui. Era a única coisa que se permitia em nível de ciência, era a filosofia. Né? Então, o homem teve que reinventar a sua fé. Ele teve que reinventar a sua conexão com algo superior. Né? Já que essa opressão da igreja, né, ela destruiu todas as PEVIDs, todas os germes, as sementes de progresso. E o que nós queremos que a humanidade faça? A gente quer que vocês continuem no misticismo, nas crenças medievais de bruxas, de druidas, de magos. Não, a gente quer que vocês progridam, que vocês avancem. Mas nós queremos pare, razão e fé. Nós não queremos a fé aqui e a razão aqui embaixo. Nós não queremos a razão aqui e a fé aqui embaixo. Porque uma está em simbiose com a outra. E agora que muitas áreas da ciência estão começando a entender, porque eles chegaram no limiar que ou existe, ou isso é Deus, ou isso é algo que eu não tenho nome, porque quando eles chegam em Deus, eles não têm nome, né? Então, ou isso é Deus, ou não tem mais o que fazer além disso aqui. Né? Então, nós estamos nessa transição, né? Chegamos no momento em que o avanço da ciência chegou num ponto que agora não tem mais para onde ela ir se não for para os braços de Deus. Cair nos braços de Deus. Né? Então, a seu tempo, João, a matéria escura, né? Os buracos branco e negro, né? E várias outras coisas do cosmos, né? A resposta de Deus
ao homem. Né? Então, vem Kardec, né, e mostra essa transcendência de Deus sobre o homem. Estabelece uma nova relação de comunicação entre os dois planos, mas agora uma comunicação sistematizada, organizada, planejada e desenvolvida. Todos podem. Por quê? Porque todos têm a mesma habilidade, porém, alguns desenvolveram e outros não. Porém, alguns desenvolveram, mas não têm competências, e outros têm competências. Né? Então, veio Kardec estabelecer essa organização, né, dos sensitivos, das comunicações, dando critérios para que se estabeleça essa comunicação entre dois planos, né? E esse período ele é caracterizado exatamente, por isso é chamado de terceira revelação, pela ideia de unicidade entre Deus e o homem. Deus e eu somos um. Né? Kardec fala do sobrenatural e do natural, e nós falamos de que Deus e o homem é um. Né? Então, a partir de Kardec, né, essa relação começa a surgir de um viés filosófico, que era a ciência mais forte na época, depois se torna tronco para as demais ciências, né? E passa pelo viés científico, vem para o viés místico e religioso. Então, permeia esse caminho, né? E até chegar no momento atual. Então, nós vamos parar aqui, né? Porque já extrapolamos o tempo, né? Vamos parar aqui